um cortejo ganhou as ruas do centro da cidade nessa segunda-feira. Foi a abertura do Festival de Teatro de Fortaleza, que está na sua 7ª edição. O festival tem como tema a cidade como palco e mais de 30 apresentações gratuitas ocuparão vários espaços nos 7 dias de festival. E essa é uma ótima oportunidade para você que ainda não tem o costume de ir ao teatro, conhecer grupos e espetáculos locais. Eles têm se destacado pela riqueza e pela diversidade de sua produção. Hoje a gente recebe aqui no Estúdio Viva o Joaquim Gama, que é doutor em artes cênicas pela Escola de Comunicação e Arte da USP, e a Fátima Mesquita, que é secretária de Cultura do município. Boa noite, Joaquim. Oi, Fátima. Boa noite. Queria agradecer a presença de vocês aqui no Estúdio Viva. E eu queria começar com você, Fátima, e perguntar assim, se a escolha do tema, né, da cidade como palco, vem mais para desconstruir a ideia de que o teatro só pode ser feito dentro do teatro, ou para ocupar a cidade, né, assim, da ocupação da cidade? Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que são dois conceitos que se combinam. Você perceber a cidade como um palco da vida, o lugar onde você se representa, se expressa, né? E o teatro vai ao encontro desse lugar que é a cidade, das praças e das pessoas que estão nesses lugares, né? E por outro lado, também a ideia de que a cidade precisa ser bem ocupada, né? Nós, na gestão da prefeita Luiziane Lins, o próprio chamamento, a gestão da administração, que é a Fortaleza Bela, né, a construção da Fortaleza Bela, acho que passa por isso aí, para você ocupar os espaços da cidade, das mais diversas formas, inclusive com as expressões artísticas, as diversas linguagens, né, onde existe um encontro verdadeiro, né? E você acha que a ocupação desses espaços chama atenção para alguns problemas da cidade também, já que as pessoas saem mais na rua e trafegam mais e visitam lugares que normalmente não visitam? Eu penso que os problemas da cidade eles estão no cotidiano de cada pessoa. Eu acho que a ocupação da cidade, ela, na verdade, ela não chama atenção para os problemas que a gente já vê todo dia. Ela chama atenção para as possibilidades. Né? Eu acho que isso é que é importante. É você chamar a atenção para as possibilidades de convivência e de sociabilidade na cidade. E ocupação, né? E visita, né? De um outro espaço que você não costuma visitar. Sim, e assim, isso para o artista. Na verdade, o nosso teatro aqui em Fortaleza, a gente pode dizer que ele tem um pouco essa construção. Eles vão muito para as ruas, né? Os grupos, eles têm trabalhado isso. Eu sei porque a gente promove editais. E a gente sabe que os projetos teatrais, eles contemplam o espaço da rua. O Festival de Teatro apenas ele vem dar vazão a isso que, no meu entendimento, já é uma concepção teatral existente na cidade, né? Sim, sim. E que combina com a nossa vontade de gestão pública, né? A construção da Fortaleza Bela, esse lugar, a cidade como um lugar de convivência, como um lugar de cidadania, um lugar de você se exercer plenamente como ser, né? Certo. Joaquim, assim como a Fátima falou, existe uma produção local, né? Existe uma realidade de produção de teatro, né, em Fortaleza. A gente tem, inclusive, formação, inclusive acadêmica, em 2 universidades de teatro. E aí eu queria que você me dissesse, assim, se esse debate sobre o teatro ser inserido como uma disciplina no ensino médio fundamental, ser colocado como uma disciplina, ainda é vivo, ou é um debate que já foi superado? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e se vai ter esse tema, assim, na palestra que você vai ministrar. Certo. Eu acho que não é um tema superado, ao contrário, é um tema vivo e sempre será vivo enquanto o homem existir, né? Porque é da ordem, né, da natureza humana, dos seres humanos, discutir o teatro e como ele se processa, assim como qualquer outra linguagem. E representar, né? E representar, né? Faz parte da minha fala, exatamente, discorrer um pouco dessas imbricações entre o teatro e a educação. Eu sempre digo que é da vocação do teatro a educação, né? As pessoas vão ao teatro exatamente para se informar, para poder observar a vida das outras pessoas, e isso é altamente didático, né? Não é à toa que as tragédias gregas tinham esse caráter, né, político, social, exatamente por essa capacidade que está no teatro, né? E assim, eu estou maravilhado com a questão do festival, porque em conversa com a Fátima, ela me descreveu um processo que é muito raro, que é exatamente pensar nesse teatro e as relações com a educação, né?
um festival que também está acontecendo nas escolas. Nas escolas, né? Como é que acontece isso assim, em São Paulo? A USP dialoga com as escolas de ensino médio fundamental, faz trabalho? Na Universidade de São Paulo existe um curso, que é o curso de licenciatura em teatro, que está inteiramente voltado para essa questão que a gente chama da pedagogia do teatro, né? Discutir um pouco como se ensina e como se aprende teatro. Mas há uma loucura, porque a Secretaria de Educação e de Cultura não se dialogam nesse sentido, né? Entendi. Não se sentem parceiras numa discussão dessa ordem. E aqui em Fortaleza eu tive a grata surpresa de ser informado de que isso está ocorrendo, né? Então, além de levar arte, existe um trabalho aí que é de formação de público que acontece, né? Uma criança que passa pela experiência de um espetáculo provavelmente vai passar a olhar para o teatro de uma maneira muito mais intensa, né? Muito mais inserida nessa linguagem. Conseguir viver isso, né? Não só ser espectador disso, mas conseguir viver isso, né? Gente, eu falei aqui da palestra do Joaquim. O Joaquim vai estar amanhã, dia 12, no foyer do Teatro José de Alencar, às 18h30. E o tema da palestra dele é Teatro e Educação. Então tá todo mundo convidado. Fátima, essa ideia da descentralização dos espetáculos, né, foi baseada em certas questões. Eu vi que tem uma questão que é o baixo IDH de algumas comunidades, né, um critério. E eu queria saber de você, assim, como foi o diálogo para a escolha desses locais e se houve um diálogo real com as manifestações locais, assim, com os grupos dessas comunidades? Veja bem, a gente tem algumas experiências. Na verdade, o teatro, esse ano, eu acho que tem um diferencial no nosso Festival de Teatro, que a gente vem dialogando com o movimento teatral, com as nossas experiências e construindo um processo que eu acho que tem um ponto alto esse ano nesse teatro. Eu acho que essa construção do diálogo com a educação, uma coisa que eu, na qualidade de professora municipal e secretária de Cultura, tenho buscado dentro da gestão da prefeita Luiziane, e a gente vem construindo isso, tendo agora um resultado. Nós temos o festival que está indo às escolas, nós temos um edital de combate ao crack, que é uma peça que o Mapurunga fez e que é uma parceria com a Secretaria de Educação, e o edital está aí. Deverá acontecer o teatro socioeducativo de prevenção para ser feito nas escolas. Nós temos a Escola de Teatro Municipal, na Escola Pública Municipal de Teatro, na Vila das Artes, e o intercâmbios que foi feito, grupos mais experientes com grupos menos experientes, né, da periferia, e que encerrou-se também agora. Deveria ser encerrado no festival, mas como o festival foi adiado de agosto para outubro, acabou que ele encerrou um pouco antes, né? Porque estava previsto esse encerramento. Bom, então o festival, ele coroa esse conjunto de coisas. Junto a isso, nessa questão da intersetorialidade da ação cultural, nós tivemos agora, junto desse combate ao crack, são campanhas nacionais, junto com o governo federal, governo estadual, né? Também a questão do Brasil Sem Miséria, né? Que trouxe para nós a Fortaleza Sem Miséria, né? Fortaleza Bela e Sem Miséria. Então, nesse aspecto, nós foi a partir daí que a gente tomou essa resolução. Nós identificamos, para fazer esse trabalho do Fortaleza Bela e Sem Miséria, nós identificamos e estamos fazendo várias ações, não só do Festival de Teatro, mas várias ações de cultura, de todas as políticas em determinadas áreas. Portanto, é um dos motivos da escolha. O motivo da ida à escola é, como eu disse, é uma construção que a gente veio fazer. Nós já temos o Dançando na Escola, que é um projeto de dança que tem... É o que eu digo que nós estamos tentando fazer, Joaquim, a construção de itinerários formativos na cidade. Ou seja, como já tem as universidades, que tem os cursos, né? Então, hoje em Fortaleza, e há bem pouco tempo, devo dizer, que felizmente nós temos a possibilidade de ter itinerários públicos de formação na área de arte e cultura. Ela falou das escolas começando na escola e indo até a universidade. Então, o que nos cabe agora, inclusive o plano municipal que nós deveremos fazer agora no final do ano, em novembro, na Conferência Municipal de Cultura, ele vai tentar traçar isso. Qual é o papel do município, qual é o papel das outras instâncias governamentais nesses itinerários formativos. Certo. Ela falou dos cursos, e aí eu tenho até uma curiosidade pessoal, né? Assim,
O que trazer desses cursos, dessas escolas de teatro, que é como a SP, a escola que você dirige, né, coordena, o que trazer, que experiências trazer essas escolas para dentro das escolas do ensino regular, né? Sim. Que tipo de experiências trazer? Hoje existe uma pesquisa que se desenvolve que a gente tem denominado de pedagogia do teatro, né? Durante muitos anos se fez uma cisão entre o teatro profissional, aquele construído por atores, e o que ocorria dentro das escolas, né? Hoje é o contrário, existe uma preocupação em unir essas ações, né? Era como se um fosse tratado como um amador, como menor. Exatamente. Havia uma desqualificação, às vezes, né, de que quem fazia na escola, o teatro na escola era só para livre expressão do aluno, não se trabalhava a linguagem propriamente dito, não tinham essas ações de aproximações com os grupos de teatro, com o que se estava produzindo em teatro. Hoje é o contrário, né? Há uma busca de aproximar essas relações e de criar um diálogo, tanto do teatro que está sendo feito ali na sala de aula, pelo professor de teatro, por uma pessoa habilitada, qualificada para isso, como para aquilo que está acontecendo fora do teatro, né? Que é esse trânsito e ocupar todos esses territórios. Então, nas universidades e na ESP, Escola de Teatro também, a gente tem trabalhado a partir dessa perspectiva, né? De uma formação artística sólida. E, independente, eu posso escolher em que setor eu quero atuar. Eu posso escolher atuar no setor da educação, como posso escolher atuar no setor de produção cultural. Né? É muito abrangente isso. Né? Não há essa separação nesse sentido. Segregação mais, exatamente. Né? Legal, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Você está convidado a conferir o Festival de Teatro de Fortaleza, que começou dia 10 e vai até o dia 19 de outubro. Né, mais informações você pode acessar o www.festivaldeteatrofortaleza.com.br. Né, e agora você pode convidar as pessoas para irem ver sua palestra, né, que acontece... Pode convidar. Ela acontece amanhã, se eu não me engano, às 18h30. Isso, no foyer do Teatro José de Alencar. Exatamente. É sobre teatro e educação, a palestra do Joaquim. Obrigada. Não é de hoje que as joias se transformarem no item